Olá, muito boa noite. Segunda-feira começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que de hoje, segunda-feira, até sexta-feira, debate o agronegócio, 1 hora de debate sobre o agro para você ficar muito por dentro de tudo que está acontecendo e ouvir a opinião dos nossos comentaristas, que são especialistas no assunto, para trazerem suas opiniões sobre cada uma das pautas exploradas por aqui. Entre os assuntos de hoje, vamos lá. Um assunto que não vai sair tão cedo daqui, né? É a guerra aí, né? Esse confronto entre Irã e Iraque, que na semana passada nós já havíamos debatido por aqui. E isso gera até uma pergunta. Qual é a hora certa de vender o milho? Será que agora é? Isso porque tem algumas informações que chegam com esse turbilhão de informações que vão chegando também, que mostram, por exemplo, que o Irã, no ano passado, foi o principal comprador do milho brasileiro. Ele teve uma fatia aí bem expressiva de mais de 35% das exportações brasileiras. E ele é um importante fornecedor de fertilizantes nitrogenados também, que a gente já discutiu por aqui, né? Então, a gente vai discutir sobre como que isso pode afetar preços e se é vantajoso ou não, neste momento, vender o milho, já que a gente está aí, né, num momento um pouco acelerado, né, um momento que tem acelerado a colheita do milho em boa parte do Brasil, principalmente na região centro-oeste, mais precisamente no estado de Mato Grosso, que está aí aumentando a cada dia mais a sua área colhida. Vamos seguindo com os nossos destaques de hoje, que também vão mostrar, acabei de falar de Mato Grosso, mais um destaque para o estado de Mato Grosso, que lidera as exportações de pluma de algodão. E olha só a fatia dele aí, viu? Responde por mais de 67% dos embarques nacionais. É o algodão se destacando cada vez mais. E olha só, o Rio São Francisco deve receber aí uma nova hidrovia para transporte de cargas, parte dela sendo reativada por conta de que havia sido, né, desativada por motivos aí de falta de navegabilidade. Então, portanto, agora essa discussão, nessa nova rota, deve levar insumos agrícolas, gesso, calcário, grãos, bebidas, minério, além de transporte de pessoas também da região sudeste para o nordeste e vice-versa. Esse projeto ele foi apresentado pelo governo federal na última sexta-feira, dia 13, e busca utilizar esses 1.371 quilômetros de extensão navegáveis com uma projeção de movimentar 5 milhões de toneladas. Para falar sobre esses e outros assuntos, convido os nossos especialistas para contribuir conosco. Ele que é especialista em negócios, Seu Bianco, e Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios, que estão conosco por aqui. E lembrando aos nossos amigos que o WhatsApp está aqui. Seu Bianco, hidrovia é um assunto que te deixa animado para conversar. Boa noite, Jossan, boa noite, doutor Daiane, boa noite a todos que nos assistem. Hidrovia é o caminho e o transporte mais barato que existe. Então, e o Brasil é um país que foi beneficiado pela natureza, que temos muitos rios. Então, é super importante que o brasileiro, o governo brasileiro dê essa grande importância que tem para essas hidrovias, que só beneficia a todos, beneficia a ponte produtora e beneficia o consumidor, porque a mercadoria chega mais perto nas gôndolas do supermercado. Então é uma ótima notícia essa daí, José. Muito bem exemplificado. Obrigado pela sua participação. Daiane Kirnev chega conosco também. Daiane, Mato Grosso liderando exportações de pluma de algodão representa uma notícia boa para o estado e, consequentemente, para o nosso Brasilzão, nosso Brasil Baronil. Seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite a você, telespectador. Com certeza, esse tipo de notícia
agrada aos ouvidos e a gente fica muito feliz, né, em saber que nós estamos como grandes exportadores de pluma de algodão aqui no estado. Eu acredito também que o desenvolvimento do algodão na nossa região aumentou bastante, Sam. Muito bem, então esses e outros assuntos estão aí nos nossos destaques. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agro. E antes da gente fazer o convite para debater o agronegócio, né? Quero convidar mais uma vez você para deixar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. E agradecendo o Beto e o Luiz de Santa Catarina que estão nos assistindo, né? Um grande abraço para eles. Obrigado pela companhia, Beto e Luiz. Agora sim, introdução feita. Vamos, tem muito assunto para debater. Vamos debater o agronegócio? Amigos, nos nossos destaques não estavam, mas a gente vai ter que comentar um assunto que não está saindo da nossa língua desde a semana passada inteira e eu acho que tem os seus motivos e vai demorar um pouquinho ainda para sair também daqui. Que é aquela medida provisória que já foi publicada já pelo governo, portanto, né? Que agora algumas frentes parlamentares, né, produtivas, estão chamando de MP Taxa Tudo. E aí essas frentes parlamentares produtivas que representam uma coalizão, né, uma coalizão de frentes parlamentares, eles estão fazendo um manifesto em conjunto aí, né, são 19 frentes parlamentares que integram essa coalizão, né, e publicaram na sexta-feira esse manifesto que é para que essa medida provisória do governo ela seja devolvida, o que é um posicionamento contra, né, essa medida provisória que propõe as alterações no imposto sobre operações financeiras, o IOF, e também as mudanças tributárias com forte impacto sobre setores estratégicos da economia. Vamos lá, isso está numa nota também publicada pela Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados, que diz que, entre outros pontos, as frentes elas pedem a imediata devolução da proposta, denunciam os efeitos negativos da medida sobre a economia, o crédito, a competitividade do país e, sobretudo, sobre o dia a dia da população brasileira. Só que daí a gente precisa entender isso tudo, né? Quando falam da competitividade, por exemplo, a gente está falando diretamente das LCAs, que a gente tratou na semana passada. Sendo tributadas pelo imposto de renda em 5%, você vai perdendo a competitividade. Às vezes investir em uma outra linha de crédito seja melhor, talvez, ou não. Então você vai perdendo a competitividade. E a gente vai entendendo isso tudo aos poucos, né? O texto, ele destaca que a medida provisória, ela representa uma tributação generalizada e excessiva, segundo essa nota dessa coalizão das frentes parlamentares. E ameaça diretamente esses setores essenciais, como agronegócio, indústria, a construção civil e as micro e pequenas empresas, o que desestimula investimentos, afeta a segurança jurídica e encarece o crédito em todos os elos da cadeia produtiva. Então, eles citam tudo isso e citam o impacto social, pedindo, inclusive, e reivindicando que esse manifesto, ele critica também medidas que afetam os benefícios sociais, como redução do prazo do auxílio-doença de até 6 meses para apenas 30 dias, ou seja, esse pedido deles não gira em torno somente do que diz respeito ao agronegócio. É de maneira geral uma reivindicação em prol de toda a população brasileira, não apenas um setor. Então, seu Bianco, quando a gente começa a enxergar tudo isso, a gente começa a ver que eles não estão preocupados somente
com o agronegócio, está preocupado com todo mundo, está preocupado com o valor da cesta básica, o valor do alimento lá na gôndola do supermercado. O que mais que falta, né, para que a gente veja melhorias? O que falta também é aquilo que a gente fala e muito por aqui, que é o governo fazer a parte dele. O governo nessa parte, ele está querendo taxar todo mundo e ele está atirando para todos os lados para ver como que ele vai arrecadar mais, porém, ele não está mensurando os efeitos negativos dessa ação dele. Ele está querendo taxar, como o pessoal da Frente Parlamentar da Agricultura está falando, está querendo taxar tudo. Só que ele está querendo tirar as isenções de impostos, principalmente de produtos agrícolas, e ele não está vendo que essa isenção, ela beneficia a ponta lá na frente. Ele está dando para uma mão, para o pessoal da classe, pelo menos de baixa renda, ele está dando uma mão esses benefícios e tirando com a outra mão. Então, lá na frente, ele vai ter que arrumar algum culpado para tudo isso. E com certeza ele irá dizer que o produtor rural que aumentou as mercadorias deles ou que o supermercado aumentou. Então, todas essas isenções que hoje se tem em cima dos produtos, principalmente da cesta básica, ela será um acréscimo diretamente já em cima do próprio consumidor. E quem que vai sofrer mais com isso será o pessoal de baixa renda mesmo. Então, cada vez mais o governo fica empurrando os problemas para frente e dizendo que não é ele o culpado, principalmente jogando para outros culpados que, como nós sabemos muito bem claro, serão os produtores rurais que serão os maiores culpados disso, com a alegação do governo federal. Daiane, fica difícil a gente defender e buscar, né, outras alternativas. Quando a gente começa a enxergar também outras notícias, quem está aí buscando nos noticiários, né, além desses pedidos dessa coalizão das frentes parlamentares que afirmam que o governo deveria buscar cortes de gastos, reforma administrativa, combate à sonegação fiscal, em vez de aumentar a carga sobre quem já cumpre as suas obrigações. A gente começa a enxergar números como, por exemplo, o número de beneficiários do BPC, que disparou 33% nos últimos anos e, consequentemente, pressionam os gastos. Essa notícia está no site da CNN e diz que uma das despesas do orçamento federal que mais cresceu nos últimos anos foi o benefício de prestação continuada, o BPC. O programa ele cresce praticamente ininterruptamente há quase 3 anos. Em 31 meses seguidos de ampliação, o número de beneficiários saltou 33%. E aí a gente começa a olhar isso tudo e ver também que são medidas que não dependem exclusivamente, claro, do poder executivo nacional, mas que diz respeito a todo o governo, de todos os nossos governantes. Nós não estamos aqui para dizer que é o presidente que está errado, mas que de maneira geral todos deveriam pensar um pouco mais, porque a gente começa a entender que esses números, eles cresceram, por exemplo, os números de beneficiários, e também não é dizendo que isso não deveria ser feito, mas que deveria ser feito com inteligência. A mudança da legislação em 2020 passou a permitir a concessão de mais de um benefício a membros da mesma família, por exemplo. A reforma da Previdência de 2019 também é citada por especialistas por ter dificultado o acesso à aposentadoria. Isso pode ter levado mais idosos a buscarem por outra proteção social, como o BPC. Outro motivo que entra aí é o rol de deficiências reconhecidos pelo direito ao BPC. O transtorno do espectro autista passou a entrar nesse rol aí. E nos últimos 2 anos, 17% dos benefícios a PCD tinham um relato de autismo.
Aí o ministro do TCU cita ainda como razões a adoção de um programa para redução da fila de espera no INSS, que flexibilizou a aprovação das concessões e acelerou processos, o aumento real do salário mínimo, que elevou o número de pessoas elegíveis por renda abaixo desse patamar, e a crescente judicialização dos pedidos. Ou seja, juntando tudo, parece que os que estão, né, acima de nós, os governantes, de maneira geral, parece que não estão andando no mesmo rumo. Parece que esse trem, os trilhos querem ir para um lado e o trem quer ir para o outro. Bom, Jussa, vamos lá. Uma informação referente a benefícios, né, também governamentais e aposentadorias. Existe uma reforma, né, com relação a quem pode se aposentar ou não, quantos anos, aumentou a quantidade de anos, tempo de contribuição. Então, nesse sentido, dificultou para que as pessoas se aposentassem, né? Então, elas continuam contribuindo mais. Então, em tese, está arrecadando mais. Porém, em contrapartida, como você falou, aumentou a quantidade de pessoas que buscam outro tipo de benefício, que são auxílios doenças, né, que não necessariamente precisam estar contribuindo. Mas uma coisa soma-se a outra, né? Eu diminuo de uma parte, mas eu estou arrecadando de outra. Eu não acredito que este tipo de situação justifique alguma redução em impostos, em isenção de impostos na cesta básica. Isso não tem menor fundamento, até porque, se a gente for falar de cesta básica, dos alimentos da cesta básica, quando a gente reduz um crédito, um benefício de impostos, a gente está deixando esses alimentos mais caros, né? Se a gente tira a isenção desses impostos, a gente vai deixar eles mais caros. E o que acontece? Quem que é mais afetado em tudo isso? É a população mais carente. Então, uma coisa não justifica a outra. Você retirar o benefício de quem mais precisa não justifica no momento que a gente fala em auxílio Bolsa Família, em auxílios, tantos auxílios que existem hoje, do que adianta auxílio se as pessoas daqui a pouco não conseguem comprar o seu arroz e feijão, né? Então, a gente tem que ver que esses benefícios, muitas vezes, auxílios precisam ser repensados, sim. Bolsas Famílias têm que ser revistos, sim. A gente sabe de muitas pessoas que às vezes recebem, nem seguem todos os critérios, mas conseguem, né? Então, talvez uma análise mais acirrada nesses benefícios, para que não sejam concedidos a tantas pessoas. Olha, a população cada vez mais tem buscado esses auxílios, muitas vezes deixando de procurar até empregos em locais que estão com uma demanda de grandes vagas de emprego. Então, o que a gente vê, assim, que eu sou favorável ao auxílio, benefício, sim, mas quando não tem vaga de emprego, quando a pessoa não tem condições. E agora a gente volta falando sobre o taxa tudo, né? Semana passada nós falamos aqui sobre o aumento do IOF, que já estava em pauta, já queria ter sido aumentado de forma significativa. Aí o governo trouxe uma medida que seria alternativa ao aumento do IOF, que para minha visão ficou muito pior, porque daí eles taxaram foi tudo. O IOF continuou a partir de determinado valor e as taxas sobre as letras, né, a letra de crédito, como o LCA, que é outra coisa que não tinha, né, a retribuição sobre o imposto de renda, antes não tinha quem aplicava, fazia aplicações, não tinha essa retribuição. E agora eles vão taxar a LCA também. E o que significa isso? Significa que só as pessoas de apartamento que vão pagar, como o nosso ministro falou? Não, não significa. Sabe por que não significa? Porque a LCA é uma letra de câmbio do agronegócio. Essas letras de câmbio, elas financiavam muitas vezes os créditos rurais privados. Significava 43% desses créditos. Ou seja, se menos pessoas
começam a investir nessas letras de crédito, mais caro o crédito fica, mais caro custa o plano safra, o financiamento, e mais caro fica o alimento. No fim das contas, quem paga é o consumidor final, é a pessoa mais carente que mais é prejudicada. Então, essa história, essas falácias que eles trazem sobre quem vai pagar esses impostos é uma pura de uma mentira, né? Porque sempre reflete na ponta. Aí depois eles vão vir falar que é o agronegócio que está ganhando muito dinheiro. Só que, na verdade, é o governo que está arrecadando demais. Nós já temos uma carga tributária de mais de 30%, 32% do nosso PIB. E cada 30 dias tem se aumentado algum imposto ou tem criado os novos impostos. Então, não há justificativa, mesmo que cresça o BPA, o BCA, ter crescido, mas aí eles também reduziram a quantidade de anos, né? As pessoas não estão conseguindo se aposentar como se aposentavam antes. Mais judicialização. Por que mais judicialização? Porque não é concedido de forma administrativa. Quando não é concedido pelo INSS, as pessoas vão para o judiciário, elas procuram o judiciário. Tem aumentado a demanda judiciária porque o INSS tem negado muitas vezes uma concessão de uma aposentadoria. E isso que leva à judicialização. Só isso que acontece. Ninguém judicializa direto um pedido de aposentadoria, Jossan. Ninguém, telespectador, vai direto ao judiciário pedir uma aposentadoria. Primeiro, tenta-se no INSS. E depois, com a negativa, quando não consegue, aí sim judicializa. Mas o que acontece é que o governo está cheio de desculpas, né? Sempre tem um intuito para ele colocar mais um imposto, para ele tentar cobrar mais uma coisa, onerar, né, a nossa vida, a nossa qualidade de vida e o nosso poder de aquisição. Só que quando a gente fala em alimentos, quando a gente fala em taxação de alimentos, o que a gente tira é a dignidade das pessoas, que daqui a pouco vão estar tendo dificuldade em fazer a sua compra da própria comida. Esse que é o grande problema. E eu acredito que a frente parlamentar, essas frentes estão certas em ir contra, né, todas as taxações, porque elas vão prejudicar toda a população. Não é só as pessoas que fazem os investimentos, porque elas vão deixar de fazer esse tipo de investimento que está sendo taxado. Muito bem. Seu Bianco, a Daiane mencionou sobre esses benefícios, né, às pessoas, e aí eu comecei a me perguntar, e na verdade já tem alguns dias que eu tenho me questionado, será que não era muito mais interessante ao governo, se for para manter incentivos, que sejam para pessoas que estão trabalhando e não para pessoas que não trabalham? Por exemplo, vamos pegar as pessoas que ganham um salário mínimo, aí você ganha lá os 300, 500 reais, não sei quanto que é de Bolsa Família, ou microempreendedor individual, 300, 500 reais. Vou voltar para a Daiane, ela está falando alguma coisa ali, eu vou voltar para você, Daiane. E daí depois eu vou para o seu Bianco. Bolsa Família é mais de 600 reais, João. Ah, meu Deus, estou por fora. Mais de 600, aí. Mas então, vamos lá, vou perguntar primeiro para o seu Bianco e daí depois Daiane também dá o ponto de vista dela. Será que não era mais interessante isso? Ao invés de a gente ficar aqui também só criticando o governo, dar uma alternativa? Muito mais. Ele poderia dar esse auxílio, porém exigir que essa pessoa também faça alguma coisa. Agora, eu quero comentar também aquilo que você falou no comecinho, que cresceu muito, o auxílio para autista, né? Vamos sonhar ou vamos querer que isso não seja igual, que eles não estejam fabricando autistas aí. Porque o que acontece muito no Brasil, se assaltar os velhinhos ali tomando 30, 50 reais de cada um desses velhinhos nesses auxílios, poderão hoje também ficar, fabricando autistas daqui e daí, e as contas do governo são super assaltadas, é um ataque desenfreado às contas do governo. Então vamos torcer que pelo menos esses autistas que estão sendo beneficiados sejam autistas mesmo, que não sejam outros golpes como foi dentro dos velhinhos que estavam tomando o dinheiro dos velhinhos. E sobre o incentivo, qual que seria a sua opinião? Não seria algo viável ou seria inviável, na sua opinião, seu Bianco?
O incentivo você pode dar e deve dar dependendo do momento da pessoa. Porém, você tem que dar um incentivo para ele, você tem que dar um benefício para ele, exigindo que ele, no futuro ou ali para frente, devolva isso ao governo. É a mesma coisa que a gente comenta sempre, que em muitos países existe o quê? O governo financia todo o estudo para algumas pessoas, vamos dizer, para o médico, financia todo o estudo, porém ele, como médico, depois ele tem que dar o retorno e beneficiar o Estado com o seu trabalho para que ele possa, porque o governo possa gastar menos com as outras pessoas. Então, nesse ponto, o governo, a gente tem que incentivar as pessoas a irem precisar, a terem esse benefício. Porém, você tem que cobrar dele também uma exigência, um compromisso mais no futuro. Daiane, se for, eu estou na minha linha de pensamento aqui. Vamos lá. Estou considerando, a Daiane acho que deu uma travadinha ali, vamos esperar retornar. Vamos ver se ela consegue me ouvir também, assim, ó. Mas, seu Bianco, considerando tirar o Bolsa Família, ou pelo menos esse sistema dele, olha só a minha proposta, e substituir, ao invés de dar para pessoas que não trabalham, porque eu acho que uma das exigências do Bolsa Família é essa, né? Você não pode estar com carteira assinada. Então, daí tem gente que acaba falando assim, não posso assinar minha carteira porque senão vou perder o meu... Isso acontece, eu já vi pessoalmente isso já. Então, ao invés da gente cortar, ao invés da gente dar incentivo para pessoas que não vão trabalhar, não é uma crítica, mas uma sugestão, uma substituição ao Pé de Meia, que é um novo projeto do governo federal também para alunos, mas que fosse para microempreendedores individuais. Esse auxílio de R$600 aí do Bolsa Família, que seja para microempreendedores, nem que seja solicitado um retorno desse dinheiro. Será que é muita viagem na minha cabeça, Daiane? Você acha que é um projeto que poderia ser viável, na sua opinião? Justo, veja bem, existem possibilidades, sim, até porque a gente traria um estímulo maior, até para as pessoas terem uma dignidade a mais, né? Porque hoje, você receber um auxílio Bolsa Família com R$600, a nossa realidade aqui, mal dá para a pessoa se alimentar, né? Então é um valor baixo. Ela deixar de trabalhar e ganhar no mínimo R$1.500, 1.518, que é um salário mínimo, para ganhar R$660, é uma coisa que não compensa, né? Então, realmente, trazer essa possibilidade, e para aquelas regiões que a gente sabe que não tem oferta de emprego, talvez tenha uma questão econômica mais difícil, sim, mantém-se o Bolsa Família. Conheço regiões assim do sertão que realmente precisa ter esse auxílio, mas assim, muita gente recebe em outros locais, em outras localizações, porque não querem trabalhar realmente, mesmo tendo vaga de emprego. Então, pode ser estudado, né, uma forma de incluir, implementar para as pessoas que têm uma renda abaixo, e mesmo assim que trabalhem, né, uma renda familiar baixa, porque às vezes um da casa trabalha e tem crianças na casa também, e daí elas podem ser contempladas, mesmo que a mãe trabalhe. Uma mãe solteira, por exemplo, que tenha filhos, só ela trabalha, às vezes recebe um salário mínimo, eu concordo que ela deva receber um Bolsa Família, um auxílio, até porque hoje em dia é bem difícil, né, para algumas mães solos ou pais solos, né? E também essas regiões que são mais privadas de recurso econômico, a região do sertão, uma região que não tem tanta oferta de emprego. Então, o estudo de oferta e disponibilidade de emprego, junto com esse estudo, né, social. E para isso a gente tem as pessoas que fazem esses levantamentos, né? Mas um levantamento feito na casa da pessoa mesmo, para saber as condições, se ela precisa ter. Muitas vezes recebe pessoa que tem 2 carros na garagem, casa própria, né? Tá lá recebendo. Não estou falando que não precise, mas as condições mostram ao contrário, né? E muitas vezes elas vão lá até o CRAS ou até
essas agências e mostram outra realidade que não é a realidade real. Então, um estudo em loco seria o ideal para a concessão de Bolsa Família, na minha opinião. E assim, outros tantos benefícios, né, que a gente tem no Brasil, que muitas vezes as pessoas utilizam deles sem estar necessitando. A gente viu um caso muito real que teve na época da Covid, né, que teve aquele auxílio por um período. Teve gente que tinha excelentes condições e estava pegando auxílio lá por má fé mesmo, né? Então, essas coisas acontecem quando a gente não cria um critério e uma norma que seja bem específica, mas, no meu ponto de vista, a visita em loco seria um dos fatores indispensáveis à concessão de qualquer auxílio. Eu ia pular para o próximo assunto, mas o seu Bianco está fazendo anotações ali. Acho que tem pontos de vista. A sua teoria, da MEI, de você incentivar a MEI, é excelente. Porém, na prática, não sabemos se vai dar certo. Você, antes de você financiar, você daria o dinheiro para alguém da MEI, incentivaria ele a produzir e cada vez mais beneficiaria muito mais gente. A teoria é muito bonita. Vamos recapitular também o seguro-desemprego hoje. Como que é o seguro-desemprego? Bom, você perdeu o emprego, você teria aí determinada quantia de meses para arrumar um emprego, porque você não está tendo dinheiro. O que acontece muito na prática com os funcionários? Eles pedem a conta, eles querem fazer um acordo com o patrão, para que o patrão mande ele embora, para que ele vá no seguro-desemprego, e mesmo assim, ele fica fora do seguro, ele fica com o seguro-desemprego, e ele vai num outro local, ele arruma um emprego, porém ele pede que o cara não seja fichado. E aí, como no caso ele não é fichado, alguns empresários aceitam, porque também o empresário vai deixar de pagar os impostos, porém ele não sabe, o próprio empresário não sabe o perigo que ele está correndo, porque ele está fazendo uma ilegalidade ele, e também se acontecer um acidente, o grave problema que vai criar para ele. A teoria do seguro-desemprego também é boa, porém, na prática, o que acontece? Acontece isso que o brasileiro faz, que infelizmente são coisas que não dá para acreditar que no Brasil se cria isso. Muito bem. Daiane, vamos lá então. Eu acho que a Daiane tem ponto de vista também aí. O seu Bianco chegou no ponto-chave. O Bianco falou sobre algo que acontece bastante, né? A pessoa está lá recebendo seguro-desemprego, ela pede para que não seja contratada, né? Não tem a carteira dela assinada. E daí, o que acontece? Aí depois entra na justiça e pede aqueles meses lá para que seja recolhido, que o patrão não assinou a carteira dele naquele período. Então, assim, é um risco do empregador, né? Se ele está correndo esse risco e quer ainda ser bonzinho muitas vezes ainda paga 2 vezes. Só para ficar Porque acontece com muitos produtores, né? A gente vê alguns produtores relatando, falam assim, mas ele pediu para não assinar a carteira, ele que pediu, não importa, a obrigação é sua como empregador de assinar a carteira. Se ele pedir, você fala assim, não, só comece a trabalhar com a carteira assinada, porque se acontecer um acidente de trabalho, se acontecer qualquer coisa, é o empregador quem responde. Eu sou dessa opinião, de seguir o que diz a lei, porque depois, na hora que precisa, ninguém vai lembrar que você foi bonzinho para que o outro pudesse receber o benefício dele lá, seja qual que fosse. Eu, por exemplo, já neguei já. Mas eu queria... Não, é só com carteira assinada, porque depois acabam esquecendo, né? E, enfim, o que é certo é certo. Vamos lá, então. Seguindo o nosso programa, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo de hoje. E na volta a gente vai voltar falando do milho, que envolve a guerra, né? O bombardeio que aconteceu na semana passada, do Iraque contra o Irã, e aí isso fez com que a gente tivesse
fossem levantados uns pontos de vistas aí. Vamos voltar a falar sobre isso. Fala aí, Daiane. Israel e Irã. Israel e Irã. Não é Iraque e Irã. Iraque, eu falei Iraque e Irã, tá certo. Você falou duas vezes. Tô na cabeça. Outras coisas aqui. Bom, enfim. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre isso. O Agrodebate dessa segunda-feira está de volta. Você que continua conosco, obrigado por continuar. E você que chega agora, não saia, porque ainda tem hora de debate por aqui, viu? Tem tempo de relógio ainda por aqui. A gente ainda tem, na verdade, 20 minutos de debate por aí. Então fica conosco, porque o assunto da vez agora é a hora certa de vender o milho. Será que que estamos passando em boa parte do Brasil colhendo milho por aí, será que está passando por um momento bom? Os preços como é que estão? Segundo a TF Agroeconômica, a principal recomendação para os produtores do milho é acompanhar de perto o mercado futuro e os gráficos de preços, buscando realizar vendas nos mercados, nos momentos de maior rentabilidade, evitando prejuízos, né? E a consultoria alerta que esses conflitos geopolíticos, como a guerra no Oriente Médio, pode trazer picos temporários de alta. O Irã, por exemplo, segundo a ATF, é o segundo maior comprador de milho brasileiro. Só no ano passado, eles foram os recordistas, os maiores compradores. Eles absorveram mais de 35% das exportações. Foram o principal comprador de milho do Brasil em 2024, né? Então, eles representam um mercado importante para o milho. Então, com esse momento de conflitos geopolíticos, a gente tem que discutir sobre isso. Por isso que eu convido de volta por aqui ele que é especialista em negócios, o seu Bianco, e ela que é especialista em agronegócio, a Daiane Kirnev. Eu vou começar no seu Bianco, porque seu Bianco, quando a gente vê esses momentos assim, o senhor como especialista em negócios, a gente está vendo um momento de conflitos por lá, no Irã, que no ano passado foi o nosso maior comprador de milho brasileiro. O que é que a gente pensa num momento como esse? É um momento oportuno ou não? Justa, depende da região e depende do Brasil que você está e depende mais ou menos também quanto é que você precisa de recursos ou se você tem capacidade de estocagem desse milho. Vamos por partes. Se você está no centro-sul, no sul do país, e daí você pode vender até para o Irã, que será uma exportação, talvez até seja o momento. Porém, veja bem, o Irã está entrando numa guerra muito forte e isso também lá vai se diminuir um pouco o próprio consumo. Acredito que não haverá compras tão fortes como o ano passado, porque um país em guerra, ele também diminui sua produção, diminui tudo dentro do país, trava muitas coisas dentro do país. Então, quem estiver pensando em exportar tanto quanto para o Irã, eu acho até que o preço irá até baixar. Por quê? Porque não vai se exportar tanto para eles e haverá, então, esse excesso de produção. Estados Unidos, acho eu, que vai produzir um pouco menos esse ano, porque por causa da janela deles, eles estão indo um pouquinho mais para a soja do que para o milho. Então, aí também, se você estiver na exportação, como os Estados Unidos também vai produzir um pouquinho menos, talvez o produto até seja um pouquinho mais valorizado. Quanto ao Centro-Oeste, que aí depende do mercado interno, e o mercado interno ele está muito crescente em virtude das usinas de álcool, talvez ainda esse é o momento, vamos dizer, na região do Centro-Oeste, aí está se falando em R$ 38 a R$ 40 a saca. Então, de repente, seria até o momento para você vender, dependendo se você está precisando do dinheiro.
Ah, mas o milho já esteve até R$ 80 esses dias aí, R$ 70, e daí ele veio agora para R$ 38. Mas não se esqueça que 2 anos atrás estava 28 nessa mesma região. Então ainda ele tem gordura para gastar de que pode até baixar mais. Porém, mais lá para frente, se você não precisa do dinheiro, se você não precisa vender, se você tem lugar para estocar, e se você consegue, eu acredito que até o final do ano, ele vai aumentar, vai passar desses valores que estão hoje. Mas aí a dependência é disso. Muito produtor rural ele precisa do dinheiro. Muito produtor rural ele não tem capacidade de estocagem, né? Tudo isso são fatores que só cada um dos produtores vai ter condição de falar. Porém, se você, produtor rural, tem capacidade de estocagem e não está precisando de dinheiro para pagar seus compromissos, eu apostaria para você vender lá perto de dezembro. Muito bem, Daiane faz um balanço com a cabeça ali, concordando com o seu Bianco. A gente conversava até antes de começar o programa, né, Daiane? Que os preços aí não estão nos melhores. Segundo o site Grão Direto, a demanda interna brasileira ela tende a deixar os preços equilibrados. A gente tem falado ultimamente também sobre o grande incentivo que está acontecendo, né, ao uso do milho para a produção de combustível. Então, isso pode fazer parte desse equilíbrio aí. Mas vejo que você concorda, segurar é a melhor alternativa. Jussan, o Bianco falou algo que é bem interessante, é que depende muito. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa sabe das suas dores, né? Eu falo que o sol brilha diferente para cada um nesse caso. Brilha um pouco mais forte para aqueles que têm armazém, podem segurar. E esses, com certeza, lá pelo período de novembro, sempre melhora o preço do milho, né? Que é o período aí que a gente não tem mais tanta demanda, assim, tanto estoque já terminou a colheita, então é um período aí que sempre aumenta. A gente vê que também março é um período que sempre tem os preços mais elevados nos últimos anos. Então, outro período que ainda não começou a colheita, já acabaram os estoques, né? Até as pessoas que plantam via pivô, é uma época boa, sempre começo do ano, sempre da próxima safra, né? Que é a época ali que está no momento da safra da soja. Aí o milho está em redução, então os preços sempre elevam. Agora, o que tem acontecido, a gente falou sobre se é a oportunidade de vender agora ou não. Agora não é uma oportunidade de vender milho. É péssima oportunidade agora. É um momento muito crítico, porque essa questão da guerra, como o Irã foi um grande comprador ano passado, isso refletiu diretamente na Bolsa. A Bolsa de Chicago despencou hoje, por exemplo. O preço do milho também despencou. Então, a gente também está num período de colheita de milho. Outro fator que desfavorece o preço, né? Tem uma grande oferta aí no mercado, então, oferta elevada. Um grande potencial comprador aí em guerra. Então, esses fatores acabaram influenciando negativamente. E para quem consegue segurar, com certeza agora é a hora de segurar, não é a hora de vender. Péssimo momento para vender agora. Pois é, mas tem gente que precisa pagar as contas, às vezes se precisa do dinheiro, tem que vender a preços mais baixos para conseguir cumprir com os seus deveres, né? Infelizmente, é isso que os dois estavam tentando falar, né? Pode complementar, Daiane. João, mas aí assim, a gente tem aquela velha possibilidade, né? De fixar os custos antecipadamente, né? Fazer aqueles contratos futuros para garantir um preço aí, pelo menos para cobrir as despesas, né? Para ter esses valores no momento da safra, não precisar vender, porque a gente sabe que é um momento que sempre cai. Então, se conseguir fazer as fixações previamente, é a melhor alternativa. Principalmente aquelas pessoas que não têm condições, né? Aí ela consegue uma condição melhor muitas vezes, porque daí, se antecipando, né, ela consegue garantir aquele preço. Muito bem, meus amigos. Quem puder segurar, então segure. Se não puder,
enfim, de acordo com as suas orientações aí, das suas possibilidades. Vamos fazer o nosso último break de hoje. No próximo bloco a gente volta falando do Rio São Francisco, que vai ter uma nova hidrovia para transporte de cargas do sudeste de Minas Gerais, mais especificamente para o nordeste, Bahia, Pernambuco. A gente volta já. Voltamos com o Agrodebate desta segunda-feira. Obrigado por continuar conosco. Agora falamos de uma notícia divulgada pelo governo do Brasil. O Rio São Francisco terá nova hidrovia para transporte de cargas. Essa nova rota deve levar insumos agrícolas, gesso, calcário, grãos, bebidas, minério e sal do sudeste ao nordeste. O Rio São Francisco, né, que recebe essa hidrovia, que vai partir de Pirapora, em Minas Gerais, para o Nordeste. Já convido o seu Bianco e a Daiane Kerneve por aqui, para eu mostrar também para o nosso telespectador essa rota, né, que ela, na verdade, ela já existia, né, e ela deve ser retomada agora, porque o rio ele foi perdendo a sua navegabilidade. E agora esse projeto apresentado pelo governo federal aí, na última sexta-feira, dia 13, semana passada, ele busca utilizar esses 1.371 quilômetros de extensão navegáveis com uma projeção de movimentar 5 milhões de toneladas. Entre as cargas previstas, que eu disse, né, insumos agrícolas, etc., minério, sal, tem também a possibilidade de transporte de pessoas. E o ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, afirmou que essa hidrovia será muito estratégica para o desenvolvimento na região. Senhor Bianco, eu gostaria de começar perguntando para o senhor. O senhor sempre foi um grande entusiasta de hidrovias, e a gente, por vezes, viu uma falha, talvez, na legislação, uma falta de incentivo às hidrovias, porque elas, teoricamente, causariam impacto ambiental. Será que a gente vendo isso aí, talvez seja a possibilidade de nós aumentarmos esse novo meio de transporte? O meio de transporte por água é o meio de transporte mais barato que existe. Então, se alguém falou ou se continua falando sobre impacto ambiental ou todos esses processos, isso é uma das maiores mentiras, isso é só lobby. Existem muitos interesses comerciais por trás disso. Existe empresa que quer vender caminhão, existe empresa que quer vender pneu, existe empresa que quer vender óleo diesel. Então, existe muito lobby por trás disso. Se nós fôssemos querer beneficiar o país ou o consumidor, nós iríamos muito por hidrovias. Então, esse momento é um momento que eu acho que nós, como agro, a ProSoja, sindicatos, nós temos que lutar muito por hidrovias. É incabível que ONGs ou essas pessoas, esses lobistas, tenham mais poder do que o poder de quem trabalha com o agro. Veja as vantagens que tudo isso tem aí. Essa nova hidrovia aí, ela vai levar frutas e vão chegar frutas mais baratas para nós como consumidores em qualquer parte do país. Mais barato, mais rápido, para eles lá como cidade. Os insumos voltam nesses mesmos navios. Além do insumo, aí pode voltar alimento para toda a população. Tem uma montoeira de estrada ou asfalto ainda que passam por ali, mas chegarão muito mais barato e talvez até com muito mais rapidez. Então, no meu entender, não tem nada mais benéfico para a população, para todas as camadas da sociedade, do que você levar por hidrovias. Por que no Brasil ainda não existe muito transporte? Porque existe muito lobby em torno de tudo isso. Mas veja bem, se você está transportando, como no Mato Grosso tem
a BR-163, que é uma rodovia da morte. Se você for transportar por água, você não mata nenhum peixe. E nos asfaltos, você mata muitas pessoas. Lacrou, seu Bianco lacrou com esse comentário, hein? Em janeiro desse ano, o governo já havia anunciado que trabalharia em ações para expandir a navegabilidade das hidrovias brasileiras. Outras obras ainda neste ano são a realização de dragagens nas hidrovias do Tapajós e São Francisco e a manutenção do Madeira, Parnaíba e Paraguai. No Rio Grande do Norte, por exemplo, vai ser realizada a proteção dos dolphins, que é a estrutura utilizada para auxiliar na amarração e atracação dos navios. Ou seja, a gente está vendo aí um grande incentivo, Daiane. Parece que o negócio sai. E aí resta aos argumentos aí das associações, como disse seu Bianco, sindicatos, cobrarem por esse tipo de transporte para baratear mais e talvez aliviar um pouquinho a vida do produtor rural. Justo, esse projeto, ele contempla 505 cidades, 11,4 milhões de pessoas, direto e indiretamente. E aqui, quando a gente fala não só no custo, né, a gente tem que ver também a sustentabilidade, já que é uma pauta tão importante aqui, né, e tão levantada aí pelas pessoas que defendem essa parte sustentável, ecológica, né, essas ONGs mesmo que defendem tanto. Por que elas não estão lutando aqui pelas hidrovias? Porque a hidrovia, ela emite menos gases de efeito estufa, ela tem muito menos acidentes, ela é muito mais barata, ela é muito mais ecológica, e a gente não está vendo ninguém levantar uma bandeirinha, né? Será por quê? Porque realmente a intenção dessas ONGs não é a sustentabilidade, né? É o lobby que elas criam. Porque se fosse, elas estariam defendendo as hidrovias, que são muito mais sustentáveis, né? Ela tem um efeito muito importante também, né? Bianco falou, não prejudica um peixe, não atropela nem um peixe, né, Bianco? Não tem nenhum problema sério, assim, em relação a todo o desgaste que a gente tem com as ferrovias, com outros meios de transportes. Hoje em dia, a gente não vê quase na hidrovia. Claro que existem fatores de risco, assim como todos os meios de transporte, né? Mas é mínimo perto dos benefícios que eles trazem. Então, vamos falar com os nossos amigos das ONGs, né? Nossos amigos verde e amarelo que defendem tanta sustentabilidade, para irem lá levantar bandeira para nossa hidrovia, que vai ser uma hidrovia excelente, vai ser mais de 1.000 quilômetros, né, Jossan, a contemplação final, e vai trazer muito benefício para a população, para as populações que vão passar ali pela hidrovia. Muito bem, são 1.371 quilômetros, viu, Daiane? É coisa, viu? E o projeto ele foi dividido em 3 etapas, as cargas elas poderão ser, enfim, escoadas por rodovias, existe todo um projeto aí. Mas, seu Bianco, para a gente finalizar, a expectativa é boa, então? A gente deve ver, talvez, nos próximos anos, quem sabe aí, a criação de novas hidrovias Brasil afora? Eu acho, Jossan, que se o produtor rural não se entrar nisso para fazer o que foi feito em estradas, fazer essas parcerias público-privadas, eu acredito que não vai à frente, não. O governo não tem pensado nisso, o governo não tem dinheiro para fazer isso. Então, nós, produtores rurais, deveríamos pensar em fazer parcerias com produtores, com o governo, e a gente, e o produtor rural, de repente, bancar isso. Boa alternativa. Daiane, quer falar? Vou também dar uma sugestão. Sim, outra sugestão é fazer essas parcerias, como é feito nas nossas BRs, né? Mas não da forma que é feito na BR. Mas uma forma de privatização e uma concessão depois, nem que cobram um pedágio ali para passar, né? Para toda barcaça que passar, fazer uma contribuição
pequeno, até porque o custo para a construção dessas hidrovias não é tão alto assim, né? Então é o mínimo que o governo deveria estar fazendo essa contrapartida. E se não for possível, que seja por concessão. Alternativas dadas, esperamos que algumas sejam analisadas aí, né? Quem sabe a gente vê isso aí em breve por aí. Meus amigos, obrigado por hoje. Daiane, obrigado. Obrigada, Jossão. Obrigada, Bianco. Hoje passou tão rápido, nem percebi. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um beijo, Lavínia. Um beijo, Pietro. Tava esperando. Valeu, seu Bianco. Beleza, obrigado, Jossam. Obrigado, doutora Daiane. Um abraço aí pro Beto e pro Luiz. E até amanhã. Valeu, então. Valeu, até amanhã. Vocês, telespectadores, olha aí, ó, o WhatsApp tá na tela, só escanear, fica aí, manda a sua sugestão de pauta, seu bom dia, boa tarde, boa noite. Beto e Luiz, abraço, obrigado. Amanhã tem mais, boa noite, tchau, fui.